A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Vamos que vamos. E o programa hoje é especial com um tema único. Hoje nós vamos falar de um tema que, infelizmente, sempre causa polêmica. Não era para ser, era para todo mundo já ter consciência, mas ainda causa muita polêmica. Nós vamos falar hoje sobre o aborto. Mas antes eu quero agradecer a audiência e carinho, você que me acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida Petrópolis, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Você pode acompanhar também pelo Facebook TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã e ainda pelo nosso site tvc16.com. Bem, no tema de hoje, que é aborto, o Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar já na próxima sexta-feira, dia 22, uma ação que pede a ampla descriminalização do aborto realizado até 12 semanas de gestação, apresentada em 2017 pelo Partido PSOL e também pelo Instituto Anis. A relatora do caso e presidente do STF, Rosa Weber, ainda não marcou a data do julgamento. Ou seja, não tinha marcado, mas pela última informação de ontem, ela marcou para sexta-feira, dia 22. Vamos ver se vai acontecer. Mas como Weber se aposenta no dia 2 de outubro, o caso deve começar a ser analisado antes disso. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o tema aborto. Vamos falar aqui da parte jurídica, da parte da descriminalização. Não vamos falar da parte religiosa, hoje não vamos falar. Mas é muito importante que você acompanhe. E no último bloco eu vou receber o advogado criminalista, Coronel Germano. Então, hoje o programa original dedicado a este tema de muita relevância, não só para a sociedade brasileira, mas acredito eu, para toda a humanidade. Eu volto já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Hoje, no Brasil, o aborto é permitido parcialmente. A legislação autoriza a prática em casos de gravidez por estupro e quando há risco para a vida da gestante. Já o Supremo Tribunal Federal liberou no ano de 2012 o aborto de fetos anencéfalos, ou seja, aqueles sem cérebro, que não têm possibilidade de viver após o parto. Defensores da descriminalização dizem que o aborto deve ser uma decisão da mulher e que sua proibição fere direitos humanos da gestante. Já opositores defendem que a vida começa na concepção e que, portanto, deve se proteger
o feto. Como relatora, Rosa Weber será a primeira dos 11 ministros a votar. A expectativa é que ela seja favorável à ampla descriminalização, mas não está claro nos bastidores do Supremo se há maioria para acompanhá-la. Uma análise de manifestações prévias e do perfil dos ministros, no entanto, permite identificar alguns votos prováveis contra e a favor. Defensores da descriminalização esperam ter ao menos 4 votos, além do de Rosa Weber. Bem, vamos lá. Carmen Lúcia, como você vê aí na foto, Luiz Roberto Barroso e também Edson Fachin. São os 3 ministros que provavelmente devem votar junto com Rosa Weber. Agora, no caso de Weber, Barroso e Fachin, os 3 já se manifestaram contra a criminalização do aborto, ou seja, eles são a favor. Até o 3º mês de gestação, um julgamento de primeira turma do STF, lá no ano de 2016, que determinou a soltura de funcionários e médicos de uma clínica clandestina em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que foram presos preventivamente. Aí agora vamos lá para Carmen Lúcia. Já a expectativa do voto de Carmen Lúcia tem relação com o fato dela ser uma mulher com visão progressista nas pautas de costumes. Bem, agora vamos falar que, por outro lado, os ministros indicados, que estão aí na foto, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e o André Mendonça, eles devem votar contra a ampla liberação do aborto. E aí tem os demais ministros, vou falar pausadamente. Aí está a mais incerteza como vão se posicionar os demais. Por exemplo, esse Gilmar Mendes, então o voto dele ainda não é certo. Luiz Fux, que já até se aposentou. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Não, Cristiano Zanin é esse, Alexandre de Moraes é outro. Tá? Esse é o Zanin, esse é o Alexandre de Moraes. Muito bem. O placar final, porém, deve demorar a sair, gente. A expectativa é que o julgamento seja interrompido por um pedido de vista. Para quem não lembra, pedido de vista pode demorar aí para ser analisado em até 90 dias. Então, pode ficar o processo parado lá até 90 dias, né? Então, um dos ministros pode pedir para liberar a ação após o pedido de vista, que pode demorar até 90 dias. Bem, confirmando-se o esperado adiamento, quem vai decidir sobre a retomada ou não do julgamento será o ministro Barroso, que é o próximo presidente da corte, porque, como eu falei antes, Rosa Weber provavelmente ela não vai conseguir acompanhar isso, porque ela se aposenta no dia 2 de outubro. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando desse tema. E nós vamos conhecer quem defende os argumentos da descriminalização do aborto. Ou seja, falando diretamente, nós vamos conhecer os argumentos de quem é a favor do aborto já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuando com o mesmo tema, no julgamento do ano de 2016, em que a primeira turma soltou pessoas acusadas de praticar aborto em uma clínica clandestina, o ministro Barroso liderou a posição pela ampla descriminalização com apoio de Rosa Weber e também de Fachin. Bem,
Também participaram daquele julgamento Fux e Marco Aurélio. Esses dois já se aposentaram. Eles concordaram com a revogação da prisão preventiva por questões processuais, mas não se manifestaram sobre a descriminalização do aborto. Agora nós vamos focar aí no Barroso. Naquele julgamento, o ministro Barroso argumentou que há controvérsia sobre o momento do início da vida, se na fecundação ou apenas na formação do sistema nervoso central e da presença de rudimentos de consciência, o que geralmente se dá após o 3º mês da gestação. O ministro ressaltou não haver resposta jurídica para essa questão, que seria de fundo religioso e filosófico. Argumentou, porém, que até o terceiro mês de gestação não há possibilidade de vida do feto fora do útero. Para Barroso, obrigar que uma mulher leve adiante uma gestação nesse estágio inicial fere direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como o direito à integridade física e psíquica, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e a igualdade de gênero. Bem, ele disse, quando se trata de uma mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder de controlar o próprio corpo e de tomar as decisões a ele relacionadas, inclusive a de cessar ou não uma gravidez, argumentou o ministro. Como pode o Estado, isto é, um delegado de polícia, um promotor de justiça ou um juiz de direito impor a uma mulher nas semanas iniciais da gestação que a leve a um termo como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, não de uma pessoa autônoma no gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a própria vida, continuou a votar em 2016. Por outro lado, o ministro disse que não estava defendendo a disseminação do procedimento. O aborto é uma prática que se deve procurar evitar pelas complexidades físicas, psíquicas e morais que envolvem. Por isso mesmo é papel do Estado e da sociedade atuar nesse sentido mediante oferta de educação sexual, distribuição de meios contraceptivos e amparo a mulher que deseja ter o filho e se encontra em circunstâncias adversas, disse em seu voto. Bem, resumindo, os defensores do aborto alegam que, vamos resumir, o aborto até 12 semanas de gestação, em geral, pode ser feito apenas com o uso de medicamentos como misoprostol e mifepristona. Outro impacto da eventual descriminalização é que pessoas condenadas ou processadas por praticar aborto poderiam ter seus casos anulados pela justiça. Então, assim, quem é a favor do aborto coloca esse posicionamento. E no próximo bloco, eu recebo aqui o advogado criminalista, Coronel Germano. Eu vou para um breve intervalo e volto já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha
também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100.
vamos agora, neste terceiro bloco, eu recebo o advogado criminalista, Coronel Germano. Vamos continuar no mesmo tema, aborto. E agora vamos ver a situação jurídica, né, do aborto. Porque muita gente fala, mas não tem nada a ver, ou tem a ver, é crime, não é crime. Tem sempre, cada um fala o que quer, conforme se sente confortável. Mas agora, aqui nós vamos esclarecer e não confundir, porque já tem muita gente confusa com esse assunto. Boa tarde, Coronel Germano. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Beth. Boa tarde, amigos. Sempre pedindo a Deus, né, para nos dar sabedoria e serenidade para poder tentar tratar de um assunto tão complexo. Complexo, polêmico, delicado. Realmente é muito difícil, né? Bem, o senhor está acompanhando aí o programa, nós Sim. já fizemos uma pincelada, um resumo, porque é tudo muito amplo, essa questão não é de hoje, no país que se fala da descriminalização do aborto. Tem gente que acha que o aborto ser crime está prejudicando as mulheres, é uma agressão contra o corpo da mulher, está tirando os direitos humanos das mulheres e tal. E tem a outra parte, a parte que é a favor da vida, que crê em Deus, que sabe que a concepção, sim, há vida desde a concepção. Então, tem os dois lados. Sim. Mas antes de começarmos, eu queria saber por que o senhor, né, se especializou em direitos humanos, fez mestrado, foi isso? Mestrado em direitos humanos. Por que escolheu essa área aí do direito? Eu vou responder. Antes eu queria dar os parabéns para a Beth, porque assim, eu estava assistindo, achei muito bem feito o programa, mostrou o pensamento dos ministros, né? Muito importante, porque eles estão sendo protagonistas quando não deveriam ser, mas a gente vai falar isso ao longo do produto. Bom, nós vamos falar sobre direitos humanos e eu fiz defesa pessoal há alguns anos atrás. Esse assunto de aborto é um assunto sério, no momento até a gente está descontraindo. E a gente usa a força do oponente contra o oponente. Nós vamos começar o programa falando de direitos humanos. Sim. Nós vamos colocar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que no seu artigo 4º, eu vou pedir, né, a Beth, se pode pedir o pessoal para projetar. Pode pedir a produção. Está com qual nome que você encaminhou? Foi logo nos primeiros. Enquanto ele está procurando lá, eu vou lendo para a gente não perder tempo. Sim. Porque é muito interessante, Beth, é a falta de coerência. Porque a gente tem que defender uma coisa só. Eu respeito o carnaval, pessoas que mas eu não gosto de carnaval. Aí, de repente, eu venho aqui e boto uma fantasia do carnaval, a Beth vai falar, que coronel, você ficou doido? Não estou discriminando quem gosta de carnaval, mas eu não gosto. Aí de repente... Muda. No ano que vem eu apareço de baiana, ou sei lá, não tem. Então, o pessoal que tem uma ideologia progressista, ele defende os direitos humanos quando lhe interessa. E nós vamos provar agora aqui. Artigo 4º. Toda pessoa tem direito de se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado arbitrariamente da sua vida. A produção localizou esse artigo 4º? Tá aí, a redação é muito tranquila e ela prevê que o Brasil é um dos signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E ele trata o quê? Eu li, desde o momento da concepção. Então, quem defende direitos humanos e deve defender, eu entendo que sim, não pode ser só para aquele que pratica um latrocínio, que tem que ser respeitados os direitos humanos dele, mas também tem que ser no momento da concepção. Né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente colocar. Então, produção, tenta encontrar aí o que ele já leu, só para a gente mostrar para quem está acompanhando, esse artigo 4º que ele leu. Vamos lendo outro, Vamos continuar. Conforme ele achar, a gente vai mostrando. Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, nós vamos iniciar mostrando que preservar a vida desde a concepção está na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Bom, agora, antes de chegar no crime, nós vamos passar um pouquinho pelos direitos civis do nascituro. Não é nasciturno. O texto, o Código Civil, traça nada. O que é isso? Dentro da barriga, o futuro bebê já possui direitos. Sou eu que digo? Não. O Código Civil, artigo 1º.
Toda pessoa, perdão, artigo 2º, a personalidade civil começa no nascimento com vida. Não é isso que nós estamos tratando, né? Esse é o segundo, a personalidade Essa aí, civil agora da eles estão de pessoa parabéns, começa no colocaram. nascimento com vida. Com isso. Mais o que é? A Beth, que é estudiosa de português, é uma conjunção adversativa. Toda pessoa que estuda a Bíblia, ela desenvolve a capacidade hermenêutica de interpretação. Então, o texto não para aí, ó. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Fomos nós que escrevemos isso, velho? Não. Tá aí. Código Civil Brasileiro. É Já há uma proteção. E aí eu vou mais. Quando eu falo assim, é o direito da mulher. Não é isso que a lei diz. Não é isso. Nós temos o direito de herança, Beth. O avô ou a avó. Sim. E eu vou pedir para eles projetarem aqui, ó. Artigo 1798 do Código Civil. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas. Nascidas ou conjunção alternativa. Eles colocaram 1798, legitimam suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. O que significa que a futura mamãezinha, antes de tirar o neném, ela tem direito, aquele sucessor, ele pode ter uma herança do avô. O Código Civil, porque o que eu quero tentar colocar aqui para todos é o seguinte: primeiro nós temos os direitos humanos, depois os direitos civis, para depois entrar no crime. O crime é a última instância de negação de todos os direitos. Esses direitos civis, elas têm origem no direito romano, mas eu não vou sair por esse lado do direito romano, não. O que eu quero colocar é que há um conjunto de obediência e de direitos que não é só da mãe. Outra perguntinha, e o pai? Vamos supor que minha esposa ainda estivesse na idade fértil e ela quisesse abortar. Eu não tenho opinião? Sim. Vamos supor que eu não consegui, eu brinco até com a Beth, eu não tive capacidade técnica para fazer menina. Não fiz. É tudo macho lá em casa. Aí a Renata engravidou de novo e eu vi que era uma menina. Nossa, meu sonho é ter uma menina. Minha mulher vai tirar sim, eu concordar? Então, não há, negar os direitos civis de herança não é... O direito não é único na atual legislação brasileira da mãe. Bom, mas agora nós vamos entrar no direito penal, que é a minha área. Aqui eu tive que dar um estudo no direito civil. Bom, no direito penal, primeiro eu acho importante, Beth, a gente colocar quando não é crime. O Código Penal nosso foi escrito em 1942 pelo jurista Francisco Campos, nós já falamos, participou Nelson Hungria e também Cândido Mendes. Nós temos aqui um momento que não é crime. O artigo 128 do Código Penal, ele diz: não se pune o crime de aborto praticado pelo médico. Aborto necessário, se por outro meio de salvar a vida da gestante. Inciso 2. Aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, esses dois casos não há crime. No primeiro, Beth e amigos que estão nos assistindo, o primeiro é uma decisão do médico. Não é minha, não é sua, né? Não é, vamos supor que eu tivesse uma filha, não posso decidir, o médico é que toma a decisão. Qual é o caso? É o caso que há risco para a saúde de quem já está vivo. E se aí o médico tem que optar, ele deve decidir para preservar aquele que está vivo e não o que pode vir a nascer. O inciso 2, em caso de estupro, eu não estou entrando na questão religiosa. Eu sei o que os religiosos aqui nós pensam. Estamos falando só da parte jurídica. Só a parte jurídica. Me ajuda aí, Beto, senão eu fico muito chato. Jurídica. A parte jurídica. Nesse caso, ela precisa... A mulher que foi objeto de uma violência, que é um crime hediondo, que é o estupro, ela realmente tem que buscar um juiz para essa autorização. Particularmente, eu acho que poderia ser com registro na delegacia, para ser mais rápido isso. Gente,
Eu não estou falando de questão religiosa. Sim. Né? Para ficar bem claro. tá O que o senhor pensa, coronel? O que eu penso nesse caso não interessa. Interessa o que o direito deu uma abertura para a mãe que, né, não quer uma pessoa que foi um objeto de um crime hediondo, para não ficar repetitivo. Então, nos dois casos, no caso de risco de vida para a gestante e no caso de estupro, a lei já diz que não é crime. Correto? Correto. Bom, e aí o que a gente fala? O que constitui crime? O aborto está no artigo 124, que é do Código Penal. Nós estamos tratando do Código Penal agora. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Esse é o tipo penal do aborto. É isso que eles entendem. Como é que foi essa? Quem provocou esse julgamento? Beth, qual foi o partido que você acha que ajuizou uma ação no Supremo? Foi o PSOL. Ah, o PSOL. Mas que surpresa! Eu estou brincando, mas quando a gente entrar na questão da coisa, é um assunto sério. Mas é porque a gente já espera o que... Já espera da onde vem. Da onde vem. Bom... Só abrindo um parênteses, eu creio até que o senhor vai falar, mas só para eu não esquecer, claro. E televisão é tudo muito rápido. Em 2012 teve que está fora desde o início do Código, em 2012 também foi autorizado para bebês anencéfalos, né? Sim, boa colocação, importante. Que não está lá no Código Penal, porque foi introduzido depois. Foi o procurador do Estado do Rio de Janeiro, de nome Luiz Roberto Barroso, que não era ainda ministro. Não era ministro, e é o único estado onde o procurador pode advogar sem ser só para o Estado, né? Eles arrumaram esse jeito aí, ganhou um pouco. Então ele foi e ajuizou essa ação e conseguiu rever. Tá? Então hoje, se tiver a certeza, a futura mamãezinha pode abortar também. O que eu queria colocar agora para mostrar o quê? Eu vou começar no Código Penal, descrever que a violência, ela agrava a pena, correto? Os delitos, os tipos penais. Vamos primeiro para o artigo 61. O que diz isso? Na hora que o juiz vai aplicar a pena, a violência... Eu vou chegar no aborto. Esse artigo 61 a gente mandou para a produção? Mandei. Então vamos procurar o artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constitui e qualifica o crime. Aí eu tenho vários aqui, tem contra criança, contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Foi à toa que o legislador... Tá ali, Beth, se você quiser, você lê, que você lê melhor que eu. Circunstâncias agravantes, está lá, artigo 61. Está na letra H. Na letra H. Vamos ver se na letra H... Contra a criança. Achei. Contra a criança, maior de 60 anos, né, o idoso, a pessoa que está doente, né, enferma, ou mulher grávida. O que o legislador está fazendo? Está protegendo... Quem tem dificuldade de se defender. Não é isso? Se a mulher tem dificuldade, imagina o feto que está lá. Vou chegar lá no feto, que ela já vai muito rápido. Eu vou chegar lá no feto. Tá bom. Eu vou chegar no feto. Por quê? Porque são pessoas que, por exemplo... vulneráveis. Né? Eu posso encontrar uma mulher grávida que está armada e ela se defender. Porque ela tem chance. Tem, é raríssimo, mas pode ter. Pode acontecer. Hoje em dia tudo é possível. Sim. Vamos continuar. Vamos sair do artigo 61 e vamos continuar o programa. O que eu queria colocar? Eu vou apresentar, por exemplo, agora, dois tipos penais. Os dois eu já sei da cabeça, que é o artigo 155, que é o furto e o roubo. Sem ler, eu já digo. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que é o roubo? Subtrair para si ou para outro, pode projetar o artigo 155 e 157. Coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Sim. A pena do 155, do furto, é de 1 a 4. Sim. Certo? Agora olha a pena do roubo, Beth. Reclusão ele vai ter que subir um pouquinho. Só mais um pouquinho, para a gente ver aí a reclusão de 4 a 10 anos de e multa. 4 a 10 anos. Por quê? Porque tem violência, porque pode uma chegar coisa até a um homicídio, né? Dependendo da violência. Pode, um latrocínio aí, ia aumentar mais ainda. O que acontece? Uma coisa é pegar uma bolsa e sair correndo. Outra coisa é agredir, usar uma arma. O legislador vai aumentando a pena na medida que
o delito... Eu sei a sensação, porque eu já fui furtada na rua e já fui assaltada algumas vezes, né? Pode tirar, por A minha favor. identidade é a 12ª via, de tanto que eu fui assaltada quando eu morava no Rio. Em Petrópolis só fui assaltada uma vez. Mas no Rio eu fui assaltada várias vezes. Então, assim, a sensação é horrível, impotência. é de impotência. Quando tem violência, é desesperador. Sim. Então, realmente, a pena tem que ser Tem com que violência. ser majorada tem que na ser medida majorada. que tenha violência. Mas você poderia estar com uma 380 na sua bolsinha e dar-lhe usar a força legal contra aquela vítima da sociedade. É. Bom, mas não é o caso do feto. Não é Nós o vamos caso chegar do lá. feto. Vamos chegar lá. Bom, aí os argumentos que são muito fortes. Eu assisti ontem um médico muito bem intencionado dizendo que tem mais de 1 milhão de abortos. Da onde que tira isso? De onde tira esse número? Eu não sei de onde tira. Aí eu peguei uma matéria da Gazeta do Povo dizendo que o aborto é um livro que aponta estatísticas que há manipulação de dados. É a Gazeta do Povo que está falando. Gazeta do Povo, a gente até botou aí a manchete, a produção tem aí a manchete da Gazeta do Povo. Isso. Aí Gazeta do Povo, a estatística aponta a manipulação dos dados. Ok. Aí eu falei, bom, vamos procurar. Aí busquei um que está no UOL, Piauí, que diz o seguinte, olha, as principais vítimas de procedimentos de aborto em geral são mulheres negras. Aí já tem uma questão ideológica. A gente também mandou isso aí. Mandou para aí, mas não tem problema. A gente vai lendo aqui. Olha lá. As principais vítimas do procedimento de aborto... Lê pra gente, Beth. Em geral, são mulheres negras. De 2009 a 2018, o SUS registrou oficialmente 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 mulheres que morreram, 6 eram pretas ou pardas. O que eu quero tirar a conclusão disso? Cada vida é importantíssimo. Porque senão tira um corte do nosso programa aqui e nego, tá? Se ele puder tirar, fica melhor, que eu acho que já deu para entender. O que eu quero colocar? Essa estatística e essa falácia que vai ser usada na sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, ela não é verdadeira. O UOL Piauí não é um site de direita, é mais progressista. Então, é claro que essas 721 foram 9 anos, Beth. Se tivesse 1 milhão de abortos, nossa senhora, Gente, com o Covid foram 300 mil, já, todo mundo já foi. Não tem esse número. Isso é uma... Eles querem colocar assim, olha, 1 milhão de mulheres fizeram aborto, então vamos legalizar para que elas não corram risco de morrer junto com a criança. Exatamente isso. Então, o que eu queria colocar para isso? Primeiro, tentar derrubar essa falácia. Segundo, mostrar que todo legislador, quer para idoso, quer para pessoa grávida, há uma proteção na proporcionalidade. Eu fiz defesa pessoal há 200 anos atrás. E a gente sempre busca um lutador que está no nosso nível. Nunca mais. O senhor está bem conservado, né? 200 anos. Eu estou tentando brincar. Mas a gente sempre bota um lutador à sua altura. Sim. Né? Gente mais fraca é só para gente covarde que pega gente mais fraca. Por quê? Mas mesmo sendo um lutador, ele tem condição de reagir. O feto, ele não tem condição de reagir. A gente tem um filmezinho, não sei se dá tempo de vou pedir à colocar. produção, tem um videozinho de 59 segundos, é muito rápido. Por que é muito rápido, gente? É um vídeo forte, se tiver alguma criança assistindo, é melhor que você não deixe ver. Ele é muito rápido justamente porque ele é impactante, então se deixasse lento, é muito doloroso. Então ele está rapidinho, só para a gente tomar aquele susto e ver como funciona. Porque mesmo ele pequenininho, dá para ter uma ideia do quanto a criança sofre. Então, produção, coloca aí um videozinho de 59 segundos, muito rápido, mas que você vai ter uma ideia, um resumo do resumo, o que sofre um bebezinho. E com 12 semanas, ele já está formado. Inclusive, a gente mostrou até fotos aqui com 12 semanas, que ele já tem a cabecinha, já tem as mãozinhas. Pode soltar o vídeo.
Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Eu confesso que eu me embrulho o estômago e me dói a alma. Para mim, é uma grande covardia. Grande covardia. E como policial, o policial em si, ele trabalha no crime, ele tem a vocação de tentar proteger as pessoas. Então, o senhor que tem tanta experiência, ficou 30 anos na Polícia Militar, já viu quase tudo, né? Porque tudo a gente nunca sabe o que pode piorar, mas quase tudo. E esse vídeo não é impactante? Nossa Senhora, porque justamente a função da Polícia Militar, que é Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, é de proteção. É de assistir alguém que é um ser humano que está indo em formação. E outra coisa que eu quero dizer, se o meu amigo prestou atenção no vídeo, então não está com 120 semanas. Não, 12 semanas. 12 semanas. Ou seja, o que o Supremo está tentando fazer, com todo o respeito que eu tenho aos ministros, é legalizar o homicídio. E mais, não é competência deles. Essa competência é do Legislativo. Eles estão usurpando a competência do Legislativo. Acho que pode ser discutido. Beth, com muita sabedoria, colocou argumentos favoráveis ou contra, mas isso tem que ser decidido no Parlamento, que é quem nos representa. Hoje nós não podemos ser representados por um ministro do Supremo. E por que isso acontece? Gente, o monstro não começa do dia para a noite, ele vai avançando e crescendo. Eles agora, me lembra a história romana, o Júlio César cruzou o Rubicão. Eu não sei se eu já falei isso daqui nesse programa, peço desculpa se eu vou repetir. O que é isso? É um rio que fazia divisa na Sicília. Ele cruzou com uma legião que é em torno de 4.000 soldados. Tomou conta e fechou o Senado. Se autodeclarou ditador vitalício. Isso foi 49 anos antes de Cristo. 5 anos depois ele acabou assassinado pelo Senado e depois acabou assumindo Otávio, que fez a paz romana. Para nós que somos religiosos, já foi o momento de Deus preparar para a chegada do Salvador. Mas o Império Romano foi criado provisoriamente. O primeiro imperador foi Otávio Augusto. Sabe quantos anos que ficaram? 476. Eu não acredito que o Supremo volte atrás. Já cruzou o Rubicão. Só se o Senado tomar as medidas que tem que colocar. Pegar um deles e submeter ao processo de impeachment com a ampla defesa, com o contraditório. Do contrário, eles estão gostando. A excelentíssima senhora ministra disse que antes de sair ela quer resolver isso. Pô, eu termino dizendo, Vossa Excelência, se candidata. Quer legislar, se candidata. Do contrário, não usurpa a função que não é sua, não. É verdade. E pelo que a gente está vendo ali, já tem 4 votos a favor, tem 6 ainda pensando, que já daria 10, e só tem 2 que já disse que não, que são os indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, basicamente, a gente está, entre aspas, aí já com uma aprovação da descriminalização do aborto no país. Basicamente, espero que não. Agora eu vou falar, vamos orar, vou convocar os irmãos da igreja para orar, que isso não aconteça, porque, gente, 12 semanas, 3 meses, já tem. Eu até para eu me recompor daquele videozinho de 1 minuto, eu vou pedir um vídeo que agora fala sobre o tema, vamos continuar no tema. É um vídeo que nem fala a favor nem contra, vai explicando, vai puxando daqui e dali, fala o médico, fala o que não é médico, fala o marcatório, enfim.
Tá um videozinho mais ou menos pra gente dar uma respirada. Vou beber uma água, me recuperar do outro vídeo, porque eu fiquei com aquela imagem. É um assassinato, sim, como disse sim. aqui o advogado, daquele feto. Então, vou pedir à produção para colocar um vídeo que é um pouco mais extenso, esse tem um pouco mais de 5 minutos, mas é bom que a gente vai recompor. Pode soltar, produção. No Brasil, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana, previsto pelo Código Penal brasileiro desde 1940. Mas existem 3 exceções que dão direito à mulher de interromper a gravidez. Fizemos este vídeo para entender o que diz a lei do aborto no Brasil e mostrar o que acontece na prática. Antes de avançarmos, é fundamental destacar que o Brasil registrou 17 mil casos de gravidez de garotas menores de 14 anos em 2021. Apesar de a lei garantir o direito ao aborto legal em caso de estupro, feto anencéfalo e gravidez de risco para a gestante, casos assim, infelizmente, são recorrentes. Olha, agora a gente traz as informações do caso de uma juíza que estaria impedindo uma criança de 11 anos vítima de estupro de abortar. Um caso da Grande Florianópolis, é claro, tem uma grande repercussão. Fazer um aborto ilegal no Brasil pode acarretar em prisão de 1 a 3 anos para a mãe ou quem deu permissão para o ato. A pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. No caso da criança de Santa Catarina, a interrupção da gravidez foi negada pela juíza Joana Ribeiro Zimmer, sob a alegação de que o aborto só seria possível com menos de 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto. No Código Penal brasileiro, no entanto, não há limite de idade gestacional estabelecido para o aborto induzido dentro dos casos em que ele é permitido. A Lei Penal brasileira, o Código Penal de 1940, que autoriza o aborto em caso de estupro e em caso de risco de vida para pessoa gestante, não impõe limitação gestacional para a realização do procedimento. O que a lei requer apenas é o consentimento da pessoa gestante e que o procedimento seja realizado por um profissional da medicina. Em junho de 2022, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha com o título Atenção Técnica para a Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento. O documento trazia diretrizes para a conduta de médicos em casos de aborto. O texto afirmava que, abre aspas, todo aborto é um crime, mas quando comprovado o excludente de licitude, após uma investigação policial, deixa de ser punido, fecha aspas. Ele indicava ainda que depois de 21 semanas e 6 dias de gestação, abre aspas, a conduta recomendada é manter a gravidez com eventual doação do bebê após o nascimento, fecha aspas. Ou seja, o Ministério da Saúde sugeria aos médicos que, mesmo em casos de aborto previstos em lei, o feto não fosse retirado após esse período. Juristas e entidades criticaram o texto, que não seguia o que está em lei, e a cartilha foi retirada do ar. O aborto é um direito no Brasil em caso de risco de vida para a pessoa gestante, em caso de estupro e em caso de feto anencefálico. Qualquer política pública deve assegurar esse direito com qualidade, baseado nas melhores evidências científicas, com cuidado, respeito, dignidade e em observância aos direitos fundamentais de todas as pessoas. Qualquer documento expedido pelo Ministério da Saúde não pode jamais significar a retirada de um direito. E esse documento também jamais terá validade acima da lei. Ou seja, um documento que viole a legislação, um documento que crie barreiras, um documento que crie impedimentos, ele não tem qualquer validade legal. Segundo entidades médicas, o atraso na assistência à mulher que tem direito ao aborto traz riscos à saúde dela. Vale lembrar que saúde é entendida pela OMS desde 1946 como, abre aspas, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença, fecha aspas. Quando você estabelece no Código Penal, tipifica situações que você coloca como crime, você está dizendo que você não quer que a sociedade, as mulheres façam aquele procedimento, os homens, quem quer que seja, porque considera aquele ato imoral, moralmente inaceitável, etc, etc. Só que na questão do aborto, ele não resolve. As mulheres continuam abortando, só que não de maneira segura, gratuita, legal, à luz dos dias, com mãos hábeis, com técnicas adequadas, com insumos, medicamentos corretos, nas doses certas, com um risco mínimo de complicações e morte. Muitas recorrem à clandestinidade, com técnicas arriscadas, muitas vezes, colocando o futuro reprodutivo delas em risco, infecções, hemorragia, esterilidade, infertilidade, muitas perdem o útero,
e algumas morrem. Segundo dados reunidos pela Rede Médica do Direito de Decidir, no Sistema de Informação de Mortalidade, em média 200 mil mulheres foram internadas por ano para procedimentos relacionados ao aborto entre 2008 e 2015. Essas internações custaram, em média, 40 milhões de reais por ano para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A mulher ela chega nos serviços e eles dizem não, no seu caso nós não atendemos. Muitas vezes é orientado dessa mulher procurar a Defensoria Pública, porque a gente está falando de mulheres que, além de toda essa vulnerabilidade social, elas estão vulneráveis também financeiramente. Então, essas mulheres têm que recorrer à Defensoria. A Defensoria, o seu papel é ajudá-las da maneira que eles conseguem, judicializando. Então, é um longo caminho. E aí, quando se judicializa e tem uma negativa dessas, porque não é o primeiro caso que eu vejo de um juiz negando um aborto que é legal, ele cria não só a negativa para aquela mulher, mas ele cria jurisprudência. Então, por exemplo, o juiz de Santa Catarina, essa juíza falou não, você não vai abortar por N motivos. O juiz da Bahia, quando receber um caso semelhante, ele vai ver o que os colegas juízes deles estão falando. E aí ele vai ver juiz pipocando sentença, não, o que ele vai negar? O que ele vai sentenciar? Ele vai negar aquele aborto, porque se cria uma jurisprudência. Outros dados da Organização Mundial da Saúde mostram que somente 2 a 5% das mulheres que realizam aborto com medicamentos confiáveis podem precisar de auxílio médico depois. Já a Pesquisa Nacional do Aborto mostra que 50% das mulheres que fazem ilegalmente o procedimento precisam ser internadas. O estudo mostra que a maioria das mulheres que fazem abortos clandestinos e morrem por conta disso são pretas, indígenas, de baixa escolaridade e estão entre duas faixas etárias, menos de 14 e mais de 40 anos. Segundo a pesquisa, elas moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e não tinham companheiros. Essa mulher, ela chega, ela judicializa e ela recebe uma negativa. Muitas das vezes a mulher não sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente já teve caso de mulheres que, em toda essa vulnerabilidade, tentaram o suicídio. Então, é muito complicado toda essa situação. Não é apenas uma negativa, a gente está falando de um trauma que a mulher vai ter que carregar por 9 meses, depois de uma gestação que é complicadíssima, ter essa criança, entregar para adoção como se fosse uma coisa muito simples. Esses dados mostram como a desigualdade social está ligada diretamente à realidade do aborto no Brasil, seja ele dentro ou fora da lei. Antes de finalizar, vale destacar outro número assustador. Segundo dados de órgãos federais reunidos pelo Instituto Liberta desde agosto de 2020, 60% dos estupros no Brasil foram contra meninas menores de 13 anos e 86% dos criminosos eram conhecidos da família. Bem, os dados de abusos sexuais e violência, estupros menores no Brasil, isso aí ninguém pode negar. A gente, inclusive, já fez várias matérias, a gente sabe que isso é verdade, sim. Agora, tem outros dados que eu não sei se são oficiais, 200 mil por ano, eu tenho meu pé atrás com esses dados aí, eu não conheço esses dados. Bem, isso é do site UAI, de Minas Gerais, e eu fiz questão de colocar aqui, porque tem a opinião do médico, tem a opinião de uma líder, tem a opinião daqui e dali, para nos dizer que a gente está focando só no assunto. Então, hoje o programa é todo técnico, é todo na parte jurídica, que não quer dizer que nos próximos a gente não vai abordar a parte aqui religiosa e filosófica. Mas, como o nosso tempo está terminando, eu quero perguntar ao senhor, exemplo, o STF aprovou, pronto, está liberado o aborto até os 3 meses. E o Senado não vai fazer nada? Vai falar, ok, você fez a nossa parte, tá bom? Como é que fica isso? Excelente pergunta. Se o Senado editar uma nova lei voltando a criminalizar, nós vamos ter no Brasil o que nós nunca tivemos. O Supremo considerar um artigo de lei, porque nós não estamos falando do Código Penal, nós estamos falando do 124. 124, 125, quer dizer, a criminalização da gestante e do médico, né? Vai haver um conflito. Vai haver um conflito. Então, não sei realmente o que vai. O que eu acho que, como o Senado deveria fazer? Já que Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma declaração, né, num comício, mais parecido com um comício, eu acho que se o Senado iniciar um processo de impeachment, eles vão recolher. Autocontenção, eu não acredito que ocorra. Então, o caminho, não, a Beth poderia perguntar, mas eles invadiram a competência, o Senado colocar todos que votaram contrário? Não, eu não sou favorável a isso. Eu sou favorável a pegar aqueles fatos concretos que nós já assistimos, que constitui violação à Lei 5079,
e que é a lei do impeachment, e submeter ao impeachment. O primeiro que começar o processo de impeachment, os outros vão entender que não podem legislar. Eles apenas têm que julgar a lei que democraticamente foi elaborada pelos representantes do povo. É verdade. Agora, uma questão também jurídica. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma médica. Certo. E aí eu sou cristã. Eu não quero, é lei, a pessoa quer cometer um aborto lá no SUS, e eu sou funcionária do SUS, Sim. e eu não quero praticar. Não, eu estou no meu plantão, mas eu não vou fazer. A lei vai me sustentar ou eu posso perder meu emprego? Isso é meio complicado, hein? É boa pergunta, porque um médico que tenha convicção e seja religioso, ele não vai querer fazer o médico. Para mim, eles vão ter que fazer um novo concurso para um profissional de saúde que aceite fazer que aceite praticar um delito, né? Que não é um homicídio, é um aborto, mas para mim é mais grave do que um homicídio, não penalmente, porque um homicídio... Moralmente. Uma pessoa na cadeira de roda que é assassinada, agrava a pena, porque ele está na cadeira de roda, mas ele pode ter uma arma, ou pode pedir alguém. O feto não tem defesa nenhuma, nem falar, não sabe falar. Então a covardia é muito maior. Então a gente espera que não seja aprovado, que se for, que o Senado tome as medidas e que, em última instância, os profissionais de saúde que prestaram o concurso diante da lei, que é o Código Penal desde 1942, não sejam obrigados a serem autores de assassinatos. Outra coisa, nós estamos autorizando, nós não, né? O Supremo vai autorizar um verdadeiro genocídio. Ele usava tanto essa expressão quanto o ex-presidente Bolsonaro, né? E quem vai ser o genocida será os ministros que votarem a favor porque você imagina, da descriminalização. Hoje em dia, sendo crime, eles têm números de 200 mil por ano. E quando não for crime? Então vai ser um genocídio em massa, né? Olha que loucura, gente. Sem dúvida. E o feto não está fazendo nada ali, ele só quer ficar quietinho, se alimentar e crescer e nascer um bebezinho. E a responsabilidade são dos pais, né? Não é de quem é ali. E a perguntinha, e nós? Se nossos pais tivessem abordado, nós não estaríamos aqui. Né? Uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, eu carrego para a vida, que diz assim: só é a favor do aborto quem está vivo. Quem os pais deram a chance de vir à vida. Bem, nosso tempo acabou, agradeço muito, vamos voltar a esse tema, porque a gente sabe que não vai acabar aqui. Eu que agradeço, Beth, foi uma satisfação e desejo uma semana de paz a todos nós. Amém. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Voltamos amanhã, se assim o Senhor Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.